A graça e a paz, meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo, que você abriu, clicou nesse vídeo. Amém, amém, amém. Hoje, dia 15 de junho, segunda-feira, ano de 2026, graças a Deus, mais uma semana começando e eu oro para que o Senhor abençoe a sua vida neste dia, nessa segunda, e que Ele abençoe a tua semana, que abençoe a tua casa, o teu emprego, enfim, abençoe a sua vida em todas as áreas, em nome de Jesus. Estamos aqui para continuar o ensino ao qual Deus trouxe ao meu coração, não tem nada a ver comigo, muita coisa que Deus me usa para falar, para dizer, na sua grande maioria das vezes é algo que chega a me dar até arrepio, né? Porque muitas vezes são coisas que Deus nos coloca para falar, nos usa, e são repreensões, correções e às vezes coisas bem difíceis de falar, mas eu busco a presença do Senhor, eu busco aprender com o Senhor, eu busco conhecimento, eu mergulho na palavra de Deus todos os dias, eu busco intimidade. E eu venho realmente debaixo de um temor, debaixo de uma obediência, e peço para que tudo aquilo que, todas as vezes que eu vou falar dele, vou falar o Evangelho, vou pregar o Evangelho, vou falar de Jesus para alguém, eu sempre peço para que não seja nada que venha de mim, mas que sempre venha dele. E eu sei que quando ele me usa, ele se garante. Ele me garante e se garante. Então, realmente eu venho aqui mais uma vez debaixo de temor, de obediência, para trazer, né, o quarto, acho que é o quarto vídeo já dessa série sobre batismo, o batismo realmente bíblico, aquilo que está escrito na Bíblia, que começou com João Batista, né, e veio na sequência com os apóstolos e venho dar continuidade, né, nesse quarto vídeo. No primeiro vídeo nós falamos sobre a origem da palavra batismo, o que que significa a palavra batismo, né? Depois, no segundo vídeo, foi a questão do batismo por imersão, que é mergulhar, ou batismo por aspersão e ah, o outro nome efusão, aspersão e efusão, que é apenas espirrar água, né? Derramar água, enfim. E o terceiro vídeo foi sobre a questão do batismo de crianças, né? E vamos continuar essa série de mensagens sobre esse assunto, né? E passando aqui os nossos slides, então vamos lá, né? O nosso assunto continua sendo o batismo, e agora a gente vai falar sobre a ordenança, né? E a literalidade do batismo, dessa, é, dessa ordenança do Senhor Jesus, né? Porque Jesus ele estipula o batismo como uma ordenança. E Jesus, ele ordena na sua literalidade, ou seja, como é. Jesus ele ordena e manda fazer como é. Então, aqui a gente vai entender um pouquinho o que é que Jesus fala sobre o batismo. Então, vamos lá. Existem dois textos bíblicos principais nos evangelhos onde Jesus deixa ordens diretas, explícitas e imperativas sobre a realização do batismo. Ambos os registros foram feitos logo após a sua ressurreição, no momento em que ele comissionava os apóstolos a expandirem a sua mensagem pelo mundo. Aqui estão as ordens textuais de Jesus, ou seja, está escrito, está bem escrito, bem explícito na Bíblia, na sua literalidade. Vamos lá, o primeiro texto. Primeiro é lá na grande comissão no Evangelho de Mateus. E este é o texto mais famoso, direto e utilizado por todas as vertentes do cristianismo como a base legal para a existência do batismo.
Jesus estabelece a fórmula trinitária para o ato em Mateus, capítulo 28, versículos do 18 ao 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, aqui a gente vai ver qual que é a ordem literal, né? Qual que é a ordem, qual que é a literalidade desse texto. Jesus usa o gerúndio, ou seja, a palavra batizando-os, como parte integrante e obrigatória do processo de fazer discípulos em escala global. Então, aqui, qual que é a pegada desse texto? Olha só, olha o que Jesus fala. Ele fala para ir fazer discípulos de Jesus em todas as nações, e assim batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Olha só, então a ordem é a pregar o evangelho, a pessoa entender o evangelho, crer em Jesus, desejar seguir Jesus, ser batizado e assim ir aprendendo no processo. Então, olha só, esse a engenharia do batismo, né? A ordem, a sequência, né? Do batismo. Então, esse é o primeiro texto. Vamos para o segundo, né? Onde Jesus ele ordena o batismo, é uma ordenança, né? E traz a literalidade do ato batismal. Então, o segundo texto que a gente vai trazer é aquele da grande comissão que está no Evangelho de Marcos. No encerramento do Evangelho de Marcos, Jesus reforça a necessidade do batismo associado ao ato diretamente à pregação universal e à salvação. Em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, olha só, vamos ver a ordem literal. Jesus coloca o batismo como passo público, subsequente e natural para qualquer pessoa que aceitar a mensagem do Evangelho. Ele diz: quem crê e for batizado. Né? Então, aqui, qual que é o processo, qual que é a ordem cronológica? É ouvir a pregação, crer em Jesus, aprender, tornar-se discípulo. Discípulo, o que é um discípulo? É um aprendiz, né? Entender o evangelho, querer seguir a Jesus, querer realmente se arrepender da vida errada, dos pecados, entregar a vida para Jesus 100%, querendo segui-lo, querendo ser santo, entregando todos os desejos da carne ao Espírito, deixando o Espírito cuidar da nossa carne, fortalecendo, edificando e o nosso espírito através da palavra, através da vida com o Senhor, né? E assim realmente ser batizado. Então, olha só que não é algo para qualquer um. Não é qualquer um que pode. Deixa eu trazer minha carinha aqui de volta. Eu estou aqui no. Tá, deixa eu trazer aqui. Eu já volto para finalizar. Não é qualquer um, né? Não é qualquer um que pode ser batizado. Não é qualquer um, não é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito. Aí, tá, eu vou voltar aqui só para terminar, depois eu volto com a minha carinha. Então, ó, a gente viu aqui, tá? E aí, vem a mim, vem aquilo, né? Então, tá, fazer algo em nome de Deus, mas fugindo completamente daquilo que o
próprio Deus ensina, dando o próprio entendimento, assim saindo da literalidade das Sagradas Escrituras. Como se chama isso? A resposta é doutrina de homens. Então, finalizando aqui, e eu vou continuar, né, essa questão de doutrinas de homens no próximo vídeo e último vídeo, mas a gente vê, né, é, como que Jesus ele nos ensina, ou melhor, como ele ensina os apóstolos, para que os apóstolos façam e perpetuem esse ato do batismo, né? Jesus fala: ide, pregai o evangelho, ensinando aqueles que ouviram a me seguir, a entender e colocar em prática, sendo assim batizados, né? E continuar aprendendo e passando adiante isso. Então, vamos lá, voltando ao último vídeo onde fala sobre o batismo de criança, que muitas igrejas, muitas denominações religiosas, católicas e outras tantas, inclusive protestantes, fazem, trazendo um entendimento que não é bíblico, que não tem nada a ver com a ordenança literal de Jesus. E o que, que é isso? O que, que é isso quando você sai da literalidade? Como que você vai pegar um bebê de colo de, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses de vida? Como que você vai batizar essa pessoa, essa criança, sendo que a ordem é pregar o evangelho, a pessoa compreender, entender, crer para que seja batizado e seja salvo. A salvação ela não vem pela uma vontade do pai e da mãe. A salvação vem pela vontade da própria pessoa em ouvir, se arrepender daquilo que vive, porque o evangelho ele traz o arrependimento, né? O Espírito Santo ele vem enraizar a palavra no nosso coração, trazendo assim um arrependimento genuíno, e a gente entrega toda a nossa vida ao Senhor Jesus, crendo nele, crendo que ele é o Filho de Deus, e assim a vontade vinda do Espírito Santo de nos batizarmos. Como que uma criança tem tudo isso? É loucura. E trazer, como eu falei no vídeo passado, né, trazer textos fora de contexto, trazendo uma interpretação completamente descapacitada, desprovida de, de, de Bíblia, desprovida de verdade, sabe? Não tem, não dá. Tá escrito. Jesus, ele ensinou como que deve ser o ato do batismo. Então, tudo aquilo que nós trazemos, ou que as pessoas trazem, fora daquilo que está escrito literalmente, fora daquilo que é uma ordem, isso é uma doutrina de homens. E sobre doutrina de homens, a gente vai falar no próximo vídeo, onde Jesus, ele repreende, repudia firmemente os fariseus, inclusive, sobre essas doutrinas, mas a gente vai falar no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.